conta aí pra gente quais são as habilidades, Rafael, que a gestão do tempo ela favorece e a produtividade também na infância e adolescência. Legal. Eu tenho duas filhas, né? Eu posso dizer que uma das maiores habilidades que eu posso ensinar para elas é a habilidade de saber priorizar, se tornarem priorizadoras profissionais. Então, a maneira, todo resultado na sua vida, ela é uma consequência da maneira como você lida com o tempo. Então, por que isso é tão importante na criação dos nossos filhos e dos adolescentes? Existe uma. A gente pode pensar na palavra distração, né? O que é distração? A distração vem do latim tractus, que significa distanciar-se. O maior devorador de sonhos que existe é a perda de tempo. Então, se os meus filhos, se os nossos filhos não aprenderem a gerenciar bem o tempo, os sonhos deles estão ameaçados. Então, perder tempo é ver seus sonhos morrendo em câmera lenta. É você se tornar um observador do sonho de outras pessoas que estão na sua frente. As outras pessoas realizam o sonho e eles não. Então, administrar mal o tempo é o primeiro passo para a necessidade de um futuro de uma criança e de um adolescente. E aí a gente pensa na palavra distração. Distração vem do latim tractus, que é distanciar-se. Então, o que é distanciar-se do quê? Dos projetos que levariam essas crianças e adolescentes a ter um futuro melhor. Então, aprender a lidar com o humor, a emoção de uma tarefa, a ter foco, aprender a criar uma priorização, entender o que acontece com a mente deles quando eles estão diante de uma tarefa. Então, conforme você, como pai, vai orientando eles, eles vão aumentando e enriquecendo essa malha neural para tomar melhores decisões. Eu conto o seguinte, os nossos filhos, eles contam uma história para eles, a respeito de fazer tarefa, a respeito de ter responsabilidade. A função dos pais é contar uma história melhor do que a história que os filhos estão contando para eles mesmos. Então, no lugar de dar uma bronca, todo pai e mãe tem que ter, todo professor, todo mundo tem que ter um bom storytelling, uma capacidade de contar história para que eles substituam a história que eles tinham na cabeça pela história que você está contando. Então, se os nossos filhos entenderem boas histórias sobre priorização, gestão do tempo, o céu é o limite. Eles vão ter realização pessoal. Porque não é uma questão das condições da vida, é uma questão da maneira como ele lida com os quadradinhos do dia, com os quadradinhos que estão na agenda. A maneira como eles preenchem aqueles quadradinhos determinará o que eles vão alcançar na vida. Eu quero que minhas filhas sejam empreendedoras, é um desejo que eu tenho. Eu tenho trabalhado isso porque eu, como pai, quero que elas sejam mulheres realizadas. Para elas. Exatamente, eu quero que elas encontrem uma carreira e empreendam nessa carreira. Essa é a minha visão. Que elas sejam empresárias bem-sucedidas, realizadas, para até poder abençoar pessoas, ter funcionários, conseguir pagar um bom salário, poder ter progresso com relação a isso. E se elas entenderem como gerenciar o dia, como organizar o dia, como terminar o dia com um saldo, com certeza elas vão ter tractus. O que é tractus? A distração é tractus, distanciar-se. Tractus, o contrário de tractus é aproximar-se. Elas vão se aproximar, elas vão ter tração naquilo que elas querem alcançar. Então, por isso que é tão importante gerenciar bem o tempo e ensinar as crianças para que eles tenham tractus, que é tração em relação àquilo que eles querem viver no futuro. Gente, como é muito bom falar com um especialista, porque a gente muitas vezes pesquisa um pouco, mas às vezes a gente fica muito no raso, não se aprofunda muitas vezes em determinadas habilidades e temáticas. E quão importante é a gestão do tempo e a produtividade para o nosso desenvolvimento como ser humano, como todo, e como isso vai refletir mais na frente. E o interessante, Rafael, que a gente está aqui com vários pais, como eu falei, mas eu quero saber um pouquinho de vocês que estão aí conosco. O seu filho tem problemas com horário?